Aleluia. O pastor me convidou para trazer a palavra, né, nessa noite. E, como sempre, eu comecei a perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer que fale? Porque primeiro em nós, né, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, começa a trazer a mudança e renovação da palavra dele na nossa vida, né? E eu comecei a orar pedindo para o Senhor, e ele me trouxe que é tempo de reconstrução, de reconstruir, refazer, tudo que dá trabalho, né? Porque inovar, fazer é algo que você está criando, e refazer é algo que você vai ter que refazer o que foi destruído. E eu achei interessante que eu, conversando com a Júlia hoje, ela falou assim, mãe, o Senhor ele me mostrou agora que refazer primeiro tem que tirar os entulhos para poder reconstruir. E eu falei, é verdade. Eu ainda falei assim, eu espero que eu lembre. Aí ela falou, se Deus mandar você falar, você vai lembrar. E nessa noite o Senhor está falando, é tempo de tirar os entulhos para poder fincar, reconstruir. Mas para reconstruir, não cair, como a Júlia falou para mim, tem que começar com o alicerce, aonde ninguém está vendo. É só eu e Deus. É só você e Deus. Então, às vezes, nas nossas vidas, vão acontecer situações que você vai falar assim, Senhor, está todo mundo zombando, está todo mundo rindo, mas o Senhor está trabalhando de baixo para cima, de dentro para fora. Aleluia. E eu vou convidar a igreja a abrir Neemias. Quando a gente fala de reconstrução, a gente lembra muito de Neemias, né? Glória a Deus. Neemias 1. E a palavra fala assim, Neemias 1:2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Só até aqui, mas a gente vai pular lá para o 2, capítulo 2, do 1 ao 4. Que fala assim, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Só até aqui. Aleluia. Irmãos, o Senhor, Ele começou falando comigo que quando o Senhor ele confia algo a nós, hoje é culto da família. E o nosso bem maior que o Senhor nos dá aqui na terra é a nossa família. Para a gente cuidar, para a gente guardar. E o Senhor começou a falar comigo que reconstrução era tempo das nossas famílias reconstruir os muros. Tapar as brechas, porque aqui quando a gente lê, acredito que todos já conheçam essa passagem, ela é muito conhecida, dos muros, da reconstrução dos muros. Ele começa falando que o irmão dele foi lá chamar, ele estava no palácio, né, pastor? A palavra diz que ele era o copeiro. Ele estava bem, apesar de ser um copeiro, mas ele estava comendo da melhor comida.
Só que Jerusalém, nesse tempo, ela estava passando vergonha, porque os muros tinham sido derribados, as portas tinham sido queimadas. A Jerusalém estava livre de acesso. E quando ele chegou lá, o coração dele, quando ele recebeu essa notícia, a primeira coisa que aconteceu, ele se entristeceu. Ele chorou. Mas ele não ficou, e agora? Eu vou ficar aqui e chorar e ver o que vai acontecer lá naquela cidade. Ele não se abateu ao ponto de parar, de ficar neutralizado o que poderia ter acontecido. Mas ele foi orar e jejuar. Ele também não tomou qualquer decisão. Ele foi perguntar para Deus o que era para ele fazer. Porque quando o Senhor confia algo, principalmente de reconstrução, Ele quer que a gente pare, pense direito, ore, anote, é planejamento. E vem do céu, não pode vir do nosso entendimento. É reconstrução, não pode vir de qualquer maneira. É propósito com Deus, é fazer propósito, é entender o que o Senhor quer. E principalmente porque a palavra mais à frente, lendo com calma, fala que Neemias, ele se calou. Ele também não saiu falando os planos que Deus tinha entregue a ele. Ele se calou. E assim ele fez. Ele orou, ele jejuou e ele foi servir ao rei. Ele foi continuar fazendo aquilo que ele fazia. E nas nossas vidas não vai ser diferente. Nos momentos que o Senhor mandar você reconstruir, levantar os muros, para, jejua e ora. E tenha certeza que assim como aconteceu com Neemias, que ele levantou, ele não precisou abrir a boca para falar que ele estava triste. O rei percebeu e foi até ele. E lendo mais à frente você vai entender que o rei pergunta assim para ele: o que tu queres de mim? E ele também não falou rápido o que ele queria, mas ele orou rapidamente. Porque até isso Deus deu entendimento. É parar e orar. O que é para eu falar? Sabe o que ele pediu? Senhor, rei, se tu achas graças em mim, me dê carta para eu poder sair. Porque ele era um copeiro, ele não podia sair daquela cidade. Ele servia ao rei. Ele falou: me dê cartas. Olha, irmãos, o Senhor vai entregar cartas nas mãos de cada um aqui, para ter passagem, acesso livre para aquilo que Ele confiar na sua vida. Principalmente dentro da tua casa, dentro da tua família. Vai ter carta. E ele não mandou também Neemias de qualquer jeito, que ele também poderia ter feito. Porque ele falou assim: vai os oficiais e os cavaleiros. Ele não foi sozinho. Ele foi acompanhado com os oficiais. Ele não foi só com os cavaleiros. Porque quando o Senhor ele entra na guerra, quando Ele nos manda para a guerra, Ele manda os oficiais, os exércitos. E no mundo espiritual começa um mover que a gente não entende, que a gente não vê, mas está acontecendo. Então não pensa que você está envergonhado porque o muro caiu. Porque ninguém está vendo o que está acontecendo. Porque primeiro está no mundo espiritual acontecendo. Lembra que a gente tem que fincar primeiras vigas para poder sustentar? Eu perguntei assim: Thomas, por que tem que ter muros? E ele falou: para proteção. Foi isso, Thomas. Para proteção. Então, sem os muros, fica acesso livre. Sem as portas, fica acesso livre. E os muros, ele começa a proteger. Neemias, com sabedoria vinda dos céus, ele chega na cidade de Jerusalém. Ele passa dias ali analisando, em secreto, o que ele ia fazer. Irmãos, em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo de Deus te dê estratégias para você levantar os muros daquilo que precisa, da área que precisa ser levantada. Que seja estratégias de Deus, não do nosso entendimento, não da nossa vontade, mas que venha dos céus para as nossas vidas. Que o Senhor, Ele comece a falar e a gente entender aquilo que Ele quer sem distorcer, sem colocar vírgula onde não tem. É entendimento realmente de Deus para as nossas vidas. E a gente comece a reconstrução dos muros. Como eu falei, reconstruir é trabalho dobrado, né? É fazer 2 vezes. Aí você limpa a área que está suja, porque quando ele chegou lá, estava todos os escombros, ele precisava limpar. Ele tinha, sabe o que? Zombadores. Porque quando ele começou, quando descobriram que ele estava indo para a reconstrução, ele teve zombadores, não foi fácil.
Sanbalat e Tobias estavam zombando deles. Sabe por quê? Porque na nossa vida vai ter pessoas para se levantar, para zombar daquilo que a gente está fazendo. Mas se nós pararmos por causa dela, a gente não vai dar prosseguimento a nada. Porque sempre vai ter. E precisa ter, sabe por quê? Para lá na frente eles verem aquilo que o Senhor faz. Porque nós não somos capazes, mas é o Senhor que vai fazer. É nas mãos do Senhor que nós estamos entregando as nossas vidas, a nossa família, os nossos filhos, seja a área, como o pastor falou, a área financeira. A área financeira, a área da saúde. É nas mãos do Senhor que nós precisamos entregar para a gente poder confiar 100% e ver as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério. É tempo de reconstrução também, de profetizar. Às vezes a gente começa a se abalar e fecha a nossa boca no momento que é para falar. Começa a profetizar. Senhor, é isso que tem que acontecer. Senhor, então vai acontecer pelos olhos da fé. Senhor, meu filho não é aquilo que falam, meu marido não é aquilo que falam, o meu trabalho não é isso que falam, a minha vida não é o que estão falando. Começa a profetizar isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E dando prosseguimento aqui no capítulo 2, quando Neemias ele começa a reconstrução dos muros, o inimigo ele começou a arquitetar para que aquilo não acontecesse. Quem está querendo reconstruir, o inimigo começa a atrapalhar, né? A gente começa a reconstruir, o inimigo começa a tentar atrapalhar. Só que quando o inimigo viu que ele levantou os muros e tapou as brechas, ele começou a pensar, agora eu não consigo ver o que está acontecendo ali dentro, as brechas foram tapadas. E eu anotando, irmãos, eu comecei a perguntar para o Senhor. E o Senhor me mostrou, eu trouxe até aqui como ilustração, brechas, é isso aqui, ó. É onde o inimigo consegue ver através dele. E quando as brechas estão abertas, ele consegue enxergar do lado de dentro. Porque fica assim. Se eu fizer isso, eu consigo ver vocês. Vocês talvez não consigam me ver perfeitamente, mas eu consigo ver vocês. Isso daqui é para a gente ter um entendimento que nós precisamos tapar as brechas na nossa vida. Seja qual for a área, nós precisamos. E eu comecei a fazer anotações para mim, falando, Senhor, quais são as brechas da minha vida que eu preciso? Porque todos nós deixamos às vezes uma brecha aberta. Seja a brecha da falta do perdão, seja uma brecha de fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, porque isso é brecha, irmãos, porque o diabo ele se alegra quando a gente faz de qualquer maneira. Seja a brecha de dízimos e ofertas, isso é uma brecha aonde o diabo também gosta. Ele arma situações justamente para a gente pensar assim, ó, e esse mês não vai dar não. Esse mês está muito apertado, João, me desculpa, tá? Mas está muito apertado. Eu não vou poder fazer nada na obra do Senhor, porque vai faltar. E quando nós fazemos prova com Deus, não falta. Quando nós confiamos no Senhor, irmãos, não falta. Sobra. E às vezes bate até certinho. E muitas das vezes sobra. Hoje eu abri minha bolsa ali, eu até ri, né? Porque eu falei, gente, eu achei um dinheiro que eu nem sabia que tinha na minha bolsa. Glória a Deus por isso, estava perdido. E assim, nós começamos a deixar brechas e nós precisamos tampar. E eu convido vocês essa noite a refletir sobre qual é a área, qual a brecha que está aberta, que precisa ser tapada, que precisa ser fechada. Irmãos, existem muitas brechas, como eu falei algumas. Eu vou falar o que o Senhor me deu, que eu fui anotando. Falta de perdão, mentiras, rebeldia, falar mal do próximo, fazer a obra relaxadamente, tempo de qualidade com Deus, pornografias, dízimos e ofertas. E eu fui perguntando, Senhor, o que é para eu falar? Tudo isso, irmãos, é brechas que são dadas que o diabo gosta. O diabo se aproveita
para poder entrar, ou para poder só ficar olhando e sabendo o que está acontecendo dentro. Porque lá com Neemias, na reconstrução, a palavra fala sobre brechas, por isso que me chamou a atenção. Porque ele levanta os muros e tapa as brechas nessa reconstrução. Então, conforme nós vamos levantando os muros, nós vamos tapando as brechas e dando dificuldade para o inimigo entrar. Ele não consegue mais entrar com facilidade. E assim aconteceu naquela época. Neemias, ele conseguiu levantar. E sabe o que aconteceu? Chegou até os ouvidos de Neemias que os inimigos já estavam tramando para entrar novamente, se infiltrar e matar a todos, porque assim eles não iam precisar, não iam conseguir reconstruir os muros de Jerusalém, ia continuar envergonhado. Aí, estrategicamente, porque Neemias voltou a orar e pedir direção ao Senhor, cada vez que Neemias recebia uma notícia, ele não fazia de qualquer jeito, ele não ia pela emoção, ele parava e perguntava ao Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele orava, ele colocava todos para orar, para confiar. Ele falava: não temas, confie no Deus do impossível, confie no Deus que tudo pode fazer. Glória a Deus. E assim ele fez. E sabe o que aconteceu? Neemias, com estratégias de Deus, colocou as famílias para tomarem conta do lado de fora dos muros. Quem não vai proteger a família, né, pastor? Se colocar seu filho, sua nora, sua esposa, aí tudo tampando brechas dos muros. Quem não vai proteger? Você não vai proteger a sua esposa? Eu vou proteger. Tenho certeza que meu esposo iria me proteger meus filhos. E ali foi estratégia. Porque se o inimigo viesse ali, estavam as famílias. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que um só pode... Neemias sozinho, ele não ia conseguir levantar o muro. Mas com famílias na brecha, ele conseguiu. Com famílias ajudando a eles, ele conseguiu. Sabe o que eu tenho entendimento com isso? Existem lutas que nós precisamos enfrentar. Nós vamos precisar entrar, mas não dá para entrar sozinho. Então convida a sua família. Mas a minha família ainda não é cristã, ainda não conhece esse Deus. Vai zombar, vai rir. Convida seus líderes. Ore por mim, interceda pela minha vida. Nós precisamos hoje, esse ano principalmente, que é um ano de reconstrução mesmo, um ano de mudança. Esse ano, começar a confiar mais no Senhor. O Senhor vai levantar pessoas para estar, sabe o que? Intercedendo pelas nossas vidas. E nós intercedendo por outras vidas, porque nós precisamos disso. A intercessão, como o pastor falou, a oração. Intercessão, oração. Você realmente entrar, você está ali na brecha do outro, ajudando em oração, crendo no milagre, porque o milagre do outro tem que ser, a felicidade do outro tem que ser a minha felicidade. Senão cadê o amor? Glória a Deus. Então esse ano que a gente confie mais, sabe, que a gente ande mais juntos mesmo, um orando pela vida do outro, um intercedendo pela causa do outro. Não tem como não ter vitória. Eu não separei tudo, eu queria ler o livro todo, porque eu gosto muito também dessa passagem de Neemias, mas o Senhor me deu alguns pontos específicos, que quando ele levanta os muros, ele chama as famílias, para as famílias estarem juntas, guerreando com ele, e o inimigo não parou, porque ele não vai parar. Não se engane, porque às vezes também a gente abaixa as nossas armas, achando assim: opa, tapei as brechas, os muros já estão altos, acabou, duvido que o inimigo vai parar. Ele não vai parar, ele vai continuar. Então as armas, as nossas armas, que é jejum, é oração, é intercessão, é realmente se humilhar diante do Senhor, mostrando para Ele que nós sozinhos somos nada, nós precisamos dEle. Essas armas não podem ser abaixadas. Os nossos escudos não podem ser abaixados. Porque a todo tempo ele vai tentar. E ele tem que tentar mesmo, porque nós estamos desagradando a Ele. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então a todo tempo nós estamos em guerra. Em guerra. E Neemias, ele levanta os muros, junto com toda a cidade de Jerusalém, ajudando.
aqui, quando nós começamos a levantar os muros da nossa vida, os muros da nossa família, nós começamos a trazer uma proteção para nossa casa, proteção para as nossas vidas. E é isso que o Senhor quer falar nessa noite conosco, que vai ser tempo de reconstrução, é tempo de levantar, é tempo de guerrear, é tempo de estar a postos, obedecendo ao Senhor, a voz do Senhor. E como eu falei no início, reconstruir não é fácil, é trabalho dobrado. Mas, e sabe como é que estava aquele povo? Com fome. Tem uma parte que fala que eles estavam levantando, os muros, quando ele levantou pela metade, eles estavam levantando com alegria, por isso que levantaram rápido. Mas um povo com fome, cansados já, envergonhados, é só vindo do Senhor. E o Senhor, Ele renova as nossas forças ao amanhecer. A palavra diz, a palavra fala sobre isso, sobre o Senhor renovar, que nessa noite haja renovo dos céus na tua vida, na tua casa, na tua família. Tome posse, que você vai conseguir aquilo que você está pedindo para o Senhor, que é o Deus do impossível. Seja qual área que for, irmãos, qual a área que for, o Senhor, Ele faz, Ele é o Deus do impossível. Ele vai nos dar as armas, a sabedoria para a gente ir para a guerra. Mas Ele vai agindo, vai à frente. Seja uma conversão, seja uma libertação, o que for. Eu fiquei muito feliz quando o pastor falou assim, é o culto da família. Hoje é o culto da família, no último culto do mês de janeiro. Porque as famílias, irmãos, estão sendo grandemente atacadas. E quando mexe com um da nossa família, desestrutura um pouco. Não tem como não mexer com a gente, né? E como eu falei, nós estamos vivendo um novo tempo, né? Tá tudo novo, tá tudo diferente. E com essas mudanças, às vezes a gente começa a perceber que a nossa família, acho que muita gente ficou mais tempo em casa, né, no ano passado, começou a perceber a necessidade de passarmos mais tempo longe de casa, né, mais tempo formando laços, cultos dentro de casa, muitas coisas que se perderam, estudos no lar, muita coisa que foi, o tempo foi, a correria foi roubando esse tempo. Aprendizado, né? Porque a palavra de Deus fala que ensina o caminho que deve andar, que quando ficar mais velho, o seu filho não vai se desviar. E ensinar é a gente sentar e estudar com ele, né? É a gente mostrar, não somente na palavra, mas com as nossas atitudes, com as nossas vidas também, porque eles nos olham, né? Os nossos filhos, eles nos copiam. Eles olham as nossas atitudes. E esse tempo, eu acho que esse tempo mexeu muito com as famílias, né? Tiveram que aprender a se adaptar ao novo. Nesse ano que passou. E esse ano de 2021, ele trouxe um novo para os nossos lares. Eu creio nisso, né? Famílias mais unidas, famílias mais juntas. Tudo bem que teve muitas famílias que, infelizmente, se separaram. Foi um tempo que aconteceu. Mas e trouxe muita união também para dentro de casa. Filhos com os pais, pais com os filhos, marido com esposa, esposa com o marido. E é isso que eu acho que o Senhor, Ele quer trazer um despertar na nossa vida. Porque a obra dEle é feita também pela família, principalmente pela família. Né? Quando uma esposa, como o pastor falou, a esposa dele orou por ele e ele foi curado. A pessoa, o pastor chega, ou qualquer um de nós, a gente chega, não chega bem, passando mal, toma toma um dipirona, que passa. Porque é mais rápido, é mais natural a gente pensar nisso. Mas quando nós confiamos no Deus, naquele Deus que a gente sabe, que da onde nos tirou, para onde quer nos levar,
as promessas, como o pastor falou no início do culto, as promessas que Ele tem para as nossas vidas, a gente começa a confiar 100% nele. Depositar as nossas confianças nele, crendo que tudo vai bem, tudo vai acontecer. Aleluia. E para finalizar, Neemias, ele nos traz alguns ensinamentos que eu gostaria de... Essa passagem de Neemias traz alguns ensinamentos que eu gostaria de ressaltar aqui, de falar aqui. Não comece nada sem orar. Não comece, serve muito para mim, irmãos, porque às vezes eu faço muita coisa pela emoção também. Mas não comece nada sem a oração. Se o Senhor ainda não tiver respondido, orou, está na palavra, já ouviu pregações, o Senhor ainda não respondeu, continue orando. Jejue. Separa um tempo só para você e Deus. O muro, ele foi concluído em 52 dias. Irmãos, preste atenção que isso pode ser profético. O muro, ele foi reconstruído em 52 dias. A dimensão daquele muro era de 2.600 metros, sendo reconhecido por todos pela vizinhança de Jerusalém como sobrenatural, fazendo os que tentavam desanimar Neemias temerem ao Deus dele. Aleluia. Assim vai ser nas nossas vidas, assim vai ser na sua vida. Todos que zombaram, todos que riram, vão entender, vão ver o sobrenatural de Deus na sua família, na sua casa. Aleluia. E vai ter tempo para acabar a reconstrução. Aleluia. Não sei o que você está passando, às vezes você até está se sentindo envergonhado com algum problema em alguma área. Mas essa passagem fala que o que tu era vergonha, olha o que se transformou. Glória, para a glória de Deus. Reconstrução. Foi reconstruído. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu também? Neemias foi eleito governador, né? Ele mudou a história dele. Aleluia. Olha, às vezes as pessoas olham e podem não dar nada. Nada. Aquele ali, aquela ali, não deu nada. O Senhor está mudando histórias. O Senhor está mudando histórias na nossa vida, na nossa família. Tem história aí mudando, aleluia. Recebe porque tem um agir de Deus dentro da sua casa, aleluia. Não pense que estou ficando envergonhado, não fique envergonhado não. Não fica não, porque o Senhor está agindo. O Senhor está limpando todos os escombros, glória a Deus. E a reconstrução dos muros está acontecendo, aleluia. Oh, louvado Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A obra dessa reconstrução teve prazo para terminar, surpreendendo a todos. Aleluia. Vai ter situações, irmãos, que o Senhor vai colocar. E aí eu vou falar agora para você lembrar. Quando você entrar nessa situação, lembra de hoje. Fecha a tua boca. Aleluia. Fecha a tua boca. É só você e Deus. Lembra desse dia. Lembra o que o Senhor está falando. Fecha a sua boca. Fica quietinho. Porque vai acontecer. Deixa o inimigo achar que está vencendo. Deixa acharem que estão zombando. Aleluia. Glória a Deus. Muros protege contra a invasão do inimigo. Como eu falei. O muro, ele dificulta. Hoje, a gente olha as casas, elas têm muro, câmera, cerca elétrica, arame farpado. Tem muita coisa para proteger, né? E mesmo assim, às vezes o ladrão entra. Né? Porque às vezes a gente deposita a nossa confiança no lugar errado. Né? A gente começa a tentar se proteger de todas as formas e esquece de colocar Deus
à frente da proteção, né? As portas, ela impede que qualquer um entre. Não é para qualquer um entrar. Por isso que ela impede, né? Ela tem portas trancadas, porque só vai entrar aquele que você quer, aquele que você permitir, aquele que você convidar para fazer parte, porque não vai ser qualquer um que vai fazer parte da reconstrução do muro da tua vida. Não vai ser de qualquer maneira, mas também não vai ser com qualquer um. O Senhor, Ele levanta pessoas para caminhar com você. O Senhor está falando agora aqui comigo que é tempo de voltar a sonhar. É tempo de você voltar a sonhar. É tempo de você voltar a colocar a mão no arado. Se você parou, volta. Se você está com medo, bota Deus à frente, porque Ele vai te capacitar, porque é Ele que capacita. Não para a obra que o Senhor confiou a você. Não para. Vai à frente. Coloca o Senhor à frente. Não temas, porque o Senhor, Ele é contigo. Não temas. E quando Ele manda, Ele garante. Quando Ele fala, faz, pode fazer, que Ele vai dar tudo certo, vai tudo bem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar. Posso, pastor? Pela vida de cada um, pela família de cada um aqui. Amém? Vou pedir só para a igreja se colocar de pé. Que o Espírito Santo de Deus, certeza que falou grandemente, porque Ele me sacudiu com essa palavra. Ele vem a trazer revelações de tudo que Ele quer, de tudo que o Senhor quer que você faça, de tudo que você precisa fazer dentro da sua casa, dentro do ministério. Não foge não, não para não.